Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, a partir de agora, para você estar ouvindo, assistindo essa mensagem. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Então, vamos começar em nome de Jesus. Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Aleluia. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar e ao seu soprar posso ver criar a vida. Te vejo em das nuvens tem você. Canta comigo, todos vocês. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança ouço a sua voz ecoar e ao seu soprar posso ver criar a vida. Da criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo faz lembrar você do menor ao maior. Me faz lembrar você tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo faz lembrar você do menor ao maior. Me faz lembrar você tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você.
te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Nós te louvamos, Pai. Pedimos ao Senhor nessa hora que o Senhor possa falar conosco. Nós estamos abertos, Pai, para ouvir a Tua voz, para ser ministrados pelo Senhor. Amém? Irmãos, a gente vai falar hoje sobre algo que a gente tem percebido que muitas pessoas não têm vivido a plenitude dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E aí eu quero pedir a você para que você esteja atento, anote os versículos, tá? E se permita, nessa hora, não olhar para outras pessoas, mas olhar para dentro de você. Hoje nós vamos falar sobre cura interior. Você vai entender algumas coisas que, de uma certa forma, vai fazer você pensar. E Deus, nosso Pai, Ele quer curar o seu coração para que você possa ser usado como ferramenta de Deus, como instrumento do Pai, para curar os corações de outras pessoas. Bom, esse processo, irmãos, de cura interior tem sido mobilizado através de algumas ferramentas. Todos nós temos vontade de crescer, não é assim? Ir adiante, mas a gente não consegue. E eu sei que nessa hora surgem as interrogações. Surgem aquelas velhas perguntas: por que todo mundo consegue e eu não consigo? E aí eu quero te dizer que você não consegue ainda porque existem algumas dificuldades. E a gente vai falar sobre essas dificuldades nesse dia. A palavra de Deus fala no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. E aí eu quero iniciar justamente chamando a sua atenção para que você comece a perceber se algumas atitudes que você tem tido são atitudes de uma pessoa adulta, madura, ou a sua atitude tem sido uma atitude de adulta, porém como menino. O texto, quando fala quando eu era menino, me chama a atenção, porque geralmente quando a gente é criança, a gente tem algumas manias, que depois que a gente fica adulto, não cabe mais. Então, eu entendo e aprendo que geralmente uma pessoa sendo adulta, mas tendo atitudes de menino, a alma dela está infantilizada. Como assim, pastor, infantilizada? Aconteceu alguma coisa na história dessa pessoa e que isso gerou um trauma, e as atitudes que ela tem nos dias de hoje mostra que, apesar dela ser adulta, ela está agindo de forma infantil. Um trauma emocional nos prende em um dado momento do nosso crescimento emocional, e naquela área a gente fica criança. Quantas vezes, irmãos, vemos pessoas que são cronologicamente grandes, intelectualmente também adultas, mas emocionalmente crianças. São anões espirituais porque foram feridas
porque foram machucadas. Presta atenção, porque hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Presta atenção. E deixa a porta da sua casa espiritual aberta, até mesmo a despensa, para que o Espírito Santo possa entrar aí, ó, e fazer o milagre acontecer. Quando falamos de cura interior, eu não falo somente naquela oração bonita, que a gente ora. Eu entendo que a oração, ela funciona como uma mola. Porém, precisamos, irmãos, enxergar as ferramentas e principalmente os princípios, que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32. A palavra de Deus, ela fala assim para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, eu quero destacar o primeiro princípio, que eu chamo de princípio da verdade. Se você quiser cura do seu coração, você vai ter que usar o princípio da verdade. Leia aí na tela mais uma vez, está aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu louvo a Deus porque você que está agora assistindo essa mensagem, ou ouvindo ela, eu não te conheço, mas Deus, que nessa hora está fazendo você assistir, te conhece. E quem sabe, se eu te conhecesse, você podia pensar: pastor Robson, o senhor está falando porque conhece a minha vida. Mas isso é bom que eu não conheça, para que você possa olhar para dentro de você e ver que Deus, Ele te ama, e por isso você está aqui agora nos assistindo. Você pergunta: para que conhecer a verdade, pastor? Eu vou te responder: para que essa verdade te liberte. Você não quer viver em novidade de vida? Você não quer viver aquilo que a palavra de Deus fala na sua plenitude? Quando o Senhor nos diz que nós somos filhos, e como filhos nós temos direitos à herança, como filhos nós comemos o melhor dessa terra, somos muito felizes. É por isso que você precisa entender essa verdade de Deus. Eu quero dar um exemplo. Quando a gente vai no médico, a gente está sentindo alguma coisa, a gente chega ali no consultório, o médico pergunta: o que é que você está sentindo? Não é assim? E aí a gente fala, expõe aquilo que a gente sente, a nossa dor. O médico continua a perguntar: há quanto tempo você sente essa dor? Pede exames. E esses exames, ele tem o objetivo de nos mostrar a verdade. Então entenda que você está diante do Pai, que é o médico dos médicos. E Ele, nessa hora, quer falar para você algumas verdades. A verdade, ela nos possibilita a nossa libertação. Aleluia. E quando a gente fala em libertação, eu preciso mostrar para você verdades do aspecto da nossa alma. Presta atenção. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9 e 10, vai estar aparecendo aí na sua tela agora. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz assim, ó: enganoso
é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Lembra que nós lemos anteriormente, conhecereis a verdade? Então eu quero te dizer aqui um aspecto da nossa alma que está em Jeremias. Enganoso é o nosso coração. Você sabia disso? A parte B de Jeremias 19, Jeremias 17, no versículo 9, diz que o coração é desesperadamente corrupto. E aí agora? Pensa aí agora. Quando o Senhor vem e nos chama para perto e diz: conhecereis a verdade. Na realidade Ele está dizendo que Ele, Jesus, é a nossa verdade. E aí, quanto mais eu conheço a Jesus, o homem, ele vai se conhecer. Você sabia disso? Eu sei que essa ministração sobre cura interior, quem sabe muita gente que não conhece a Bíblia possa se questionar. E é até natural aquela pessoa que ainda não tomou a decisão por Jesus realmente não saber as coisas da Bíblia. Mas a maior dificuldade nos dias de hoje é justamente aquele que é cristão, que a gente percebe que ele precisa de cura interior, que ele precisa de libertação, porque faz parte do processo de conversão, e por ele conhecer um pouco da Bíblia, ele acha que já sabe demais. E aí eu preciso chamar a sua atenção, por quê? Porque eu quero falar agora um pouco sobre exemplos de homens de Deus, que foram usados como instrumentos de Deus e que também passaram por processos de cura interior. E aí eu quero despertar para você se atentar. Isaías capítulo 6, no versículo 5. A gente vai observar no livro de Isaías, a partir do capítulo 1, o profeta Isaías, literalmente, colocando as pessoas no lugar, alinhando, corrigindo. Entende? Só que aí, a partir do capítulo 6, no versículo 5, a palavra diz assim, ó: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos virão o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, mesmo o profeta Isaías sendo usado como instrumento de Deus, o Senhor ministrou o coração dele. E aí você observa no texto que está na sua tela, né? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ou seja, até o profeta Isaías ele parou para pensar e entendeu que todos nós temos uma história, que todos nós passamos por situações e que todos nós precisamos entender que Jesus, ele é a verdade para nos levar para mais perto dele. Amém? Toda verdade, sendo verdadeira, ela provém de Deus. A fonte é Deus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu estou aqui no púlpito. O púlpito ele é mais alto, né?
um nível mais alto. E se eu não tomar cuidado e tropeçar e cair, eu posso ter um acidente grave. E aí a gente aprende, né, que a gente tem que ter cuidado para que a gente não sofra um acidente. Então, esse ato de aprender cuidado, isso é uma verdade. E essa verdade, ela vem de Deus. O ser humano, naturalmente, ele não se conhece. Pastor, como é que pode? Pastor, eu me conheço. Tá, vamos lá. Você que está me assistindo, você consegue se ver aqui na garganta? Ou então aqui nas costas, você consegue virar? Não dá. Eu estou dando um exemplo simples, tá, gente? Para que você entenda que tem coisas aqui dentro, ó, que foi para o nosso subconsciente, situações da nossa vida que a gente não quer lembrar, e que de uma certa forma tem deixado as nossas posturas infantis. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu chamo de o exemplo do iceberg. Você sabe o que é um iceberg? Vamos lá. Não sei se você já viu na televisão, né? Aquelas grande quantidade de gelo, geralmente no Polo Norte, no Polo Sul. E aí a gente vê assim no mar a parte de cima, né, do gelo. Então aquilo ali é um iceberg, tá? Quando eu parei para analisar e escrever isso aqui, presta atenção. Aquele tamanho que fica aparente na água corresponde a 15% do iceberg. Só que para dentro da água tem uma quantidade maior, ou seja, 85% do iceberg está submerso. E aí, quando a gente fala do ponto de vista da alma, temos muitas verdades em nós que a gente não enxerga, porque está submerso. Há uma diferença, gente, de você ver, de enxergar, de ouvir e escutar. Muitas pessoas ouvem, mas elas não escutam. Elas evitam enfrentar essa verdade. O ser humano, ele não se conhece. Muitas vezes, muitas áreas de nossa vida, a gente não conhece. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, porque surge questionamento, né? Vamos lá, a gente tem uma filha. A filha cresce, a gente entende que os nossos filhos são a nossa herança. A gente entende, porque a palavra de Deus nos ensina, que nós que somos os pais, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Só que a moça, ela só quer namorar com uma pessoa irresponsável. Eu vou dizer num ditado, uma pessoa torta, uma pessoa com um caráter difícil. E aí aquela pessoa quebra a cara. Quando a gente pensa que aquela pessoa, ela conseguiu alinhar a vida dela, ela arruma um outro relacionamento, e aí a gente vê claramente ela se envolvendo com uma pessoa pior do que a primeira. E os filhos? Os filhos, a gente ensina dentro dos princípios da palavra de Deus, e a pessoa sempre está ali quebrando a cabeça, quebrando a cara, só querendo as coisas erradas, fechada a correção. Tá dando para entender? A pessoa, ela só corre para o errado, apesar dela saber que é errado. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus na sua casa? Eu quero trazer alguns exemplos na palavra, para não ficar somente nos meus exemplos. Eu quero trazer o exemplo, texto conhecido
que fala sobre o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Quem era aquele jovem, gente? Era um jovem que vivia junto com seu pai, seu irmão, tinha tudo do bom e do melhor. Observe. De repente, ele coloca na cabeça e pede para o pai a herança dele, sendo que ele sabia que para ter direito à herança, o pai tinha que ter morrido, e o pai estava vivo. E mesmo com muita tristeza, aquele pai dá aquela herança àquele jovem, e aí diz o quê? Que passado algum tempo, esse jovem, ele vai embora. E aí, quando ele vai embora, ele vai viver, ele apronta, ele quebra a cara. Depois que ele quebra a cara, ele cai, em si. E começou a enxergar. Ele enxergou. Ele enxergou de tal ponto que ele começou a pedir a Deus que ele pudesse voltar para a casa do seu pai, não como filho, mas como empregado, e que ele se submeteria até mesmo a comer a comida que era dada aos porcos. Paulo também, ele escreve aos Romanos: o que eu faço é o que eu não quero fazer, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. Eu acho que agora o quebra-cabeça começou a encaixar aí na sua mente. Porque você sabe que você precisa amadurecer. E para amadurecer, você precisa permitir que o Espírito Santo vá aí agora onde está guardado as suas feridas, os seus traumas. Quando a gente fala de Paulo, eu também lembro, porque a Bíblia também diz, é conhecido, que Paulo, antes, ele se chamava Saulo e ele perseguia a igreja, né? Aí dentro desse processo de perseguição, ele cai do cavalo, fica cego. Lembra disso? Ou seja, esse processo dele ficar cego, de fechar os olhos humanos, ele entendeu e ele passou pelo processo de cura, tanto que o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo, e ele passou de perseguidor para perseguido. Jesus te ama. Jesus te ama. Não é Deus que precisa mudar. Quem precisa mudar é você. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia? Quero dar mais alguns exemplos. Lá no início de tudo, no Gênesis, Adão, lembra de Adão? Em meio a tudo aquilo que aconteceu, da queda, Deus perguntou para Adão: onde você está, Adão? Presta atenção. Mas Deus não sabia de tudo? Sim. Deus, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência. A verdade era que Deus sabia. Mas eu te faço uma pergunta para você pensar. Será que Adão sabia onde ele estava? E aí? Aliás, às vezes, temos perguntas na Bíblia que são aparentemente descabidas. Eu tenho mais uma outra pergunta. A gente lembra de um cego. Esse cego gritava. Jesus, passando com a multidão, ele estava ali na beira do caminho gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra? E aí Jesus chega para o cego que estava gritando e pergunta: o que queres que eu te faça?
que quer. Será que Jesus não sabia? Deixa eu falar para você. Jesus sabe. É por isso que você está aqui agora me assistindo e muitas pessoas também me ouvindo. Aleluia. Bota a mão no seu coração e diga assim: Jesus, pode mexer em mim. Pode tocar em mim. Eu quero ser curado hoje. E o paralítico do tanque de Betesda, tentando pular para ser curado. E Jesus lhes pergunta: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Jesus, ele te pergunta isso hoje. Aleluia. Muitas vezes essas perguntas têm esse poder de nos levar a fazer essa reflexão. Pensa. Deus não é culpado por isso que você está passando, ou por isso que você já passou. Mas Ele quer te curar. Aleluia. Você sabia que a gente desenvolve defesas e essa defesa, ela tem um objetivo, ela é destinada a nos poupar da confrontação honesta com o nosso eu. Confrontação honesta do nosso eu. A gente desenvolve essas defesas. Defesas, elas se tornam barreiras que nos impedem de enfrentar as verdades guardadas. Existem verdades guardadas dentro de todo ser humano. Lembra do exemplo do iceberg? A gente só consegue ver 15% porque está ali na água, mas tem 85% de gelo guardado. Aleluia. Eu anotei aqui algumas coisas interessantes, porque se você não sabia, você vai ficar sabendo agora. Quando a gente fala de um ser humano, a gente fala o ser humano quando ele nasce, o ser humano quando ele está dentro do ventre de sua mãe, o ser humano quando ele começa a crescer na vida. E aí, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, e interessante é que quando eu meditava nessa palavra para trazer aqui, o Senhor me fez entender algumas coisas. A criança, ela nasce, o DNA dela já é programado, e ela vai o quê? Querer mamar, pegar o peito da mãe para mamar. Só que tem crianças que, quando o médico ou a enfermeira vai colocar no peito, elas não querem pegar. E aí, quando eu observava esse exemplo, eu fui estudar um pouco mais, e a pesquisa dizia que isso geralmente acontece porque em algum momento, quando essa criança estava dentro do ventre da mãe, ela desejou não ter aquela criança. E na pesquisa que foi feita, o médico fala justamente isso, e ele pergunta, né, a uma situação de uma mãe com esse problema, e ela chega e responde assim, ó: eu não queria essa criança, eu só tive ela porque o meu marido quis ter. Ou seja, a criança dentro do ventre, ela já teve um trauma. E aí
interessante é que essa criança, no texto, ela foi para um peito de uma outra mulher que não era a mãe, e ela automaticamente pega no peito da mãe, dessa mulher, e mama. E aí, quando a gente vai entendendo tudo isso, a gente aprende na psicologia, né, que até 12 anos, o nosso cérebro, ele tem capacidade de se adaptar. Chama-se de neuroplasticidade. Facilidade de aprender coisas novas, novas línguas, até 12 anos. E é justamente nessa fase aí, ó, que acontecem muitos traumas. Você lembra de João Batista, no ventre de sua mãe Isabel? Lembra? Maria estava grávida de Jesus, foi visitar a sua irmã Isabel, e quando Maria chega perto de Isabel, João Batista, que estava no ventre da sua mãe, mexia, porque ele sabia, ele percebia que o Salvador estava ali. Então, é só para você entender que a criança, que amanhã vai se tornar um adulto, ela já entende as coisas. Tem coisas, gente, tem verdades que acontecem antes do nascimento. Quem sabe você que está aí me assistindo ou me ouvindo possa dizer assim: pastor, realmente, pastor, o que o senhor está dizendo é certo. Por mais difícil que tenha sido, quem sabe um aborto, tanto a mãe, tanto a criança, que o aborto não aconteceu 100% e ela nasceu. E quem sabe possa me assistir ou me ouvir agora, Jesus quer curar o coração de vocês. E aí, gente, a gente abre um leque de situações de traumas, abusos na infância. Gente, eu estava, vendo esses dias um filme de um líder de uma determinada religião, que ele está até preso, ele abusava da sua filha. E pelo fato dele exercer poder, a gente vai falar isso aqui lá na frente, sobre a questão do legalismo, ele dizia para a filha: ou você se entrega a mim, ou então eu vou tirar os seus filhos, eu vou deixar você na sarjeta. Imagine quantos traumas, quantas situações. Mas aí Jesus, ele vem, aleluia, conhecereis a verdade. Essa verdade é a gente enfrentar essas situações. O livro de Jeremias que nós lemos, onde fala, que o coração do homem, ele é enganoso. E esse coração enganoso, ele nos indica, nos leva sempre a fugir da verdade. Quer ver uma coisa? A gente chega para uma pessoa, a gente percebe, porque a pessoa, quando ela enfrenta uma situação, quando ela está presa em um trauma, ela transparece na face dela. E a gente chega e pergunta: e aí, como é que está meu irmão, minha irmã? Pastor, é só vitória. É só vitória. E a gente vai entender a história dessa pessoa, do fato recente. E a gente vê que a vida dela não destrava. Ou seja, ela está fugindo da verdade. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas estão prontas para nós, mas nós precisamos nos permitir conhecer essa verdade, renovar a nossa mente.
E aí, o coração do homem ele é enganoso. E a pessoa vive a vida fugindo, ou seja, numa fuga. E aí eu trago alguns exemplos. Lembra? Caim matou seu irmão. E aí quando Caim ele matou o seu irmão, ele pecou contra Deus. O que aconteceu, pastor? Se você for parar e analisar a história, você vai ver que Caim ele fugiu. Caim ele não fugiu porque matou o irmão. Ele fugiu por causa da revolta que ele estava tendo dentro dele, por saber que ele seria corrigido por Deus. Outra pessoa é Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi que matou o gigante. Mas Davi que matou Urias para ficar com a esposa dele. Davi fugiu. Outro exemplo é Jacó. Jacó ficou 20 anos foragido, porque roubou a primogenitura de seu irmão Esaú. Quer outro exemplo? Moisés, ele matou um egípcio e ele fugiu durante 40 anos. E aí, geralmente, gente, todos esses fatos, se você for ler, você vai ver que todo aquele que foge, todo fugitivo, ele volta à origem. É justamente aquilo que a Bíblia fala, de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, todos eles que erraram voltaram. Lembra de José? Toda aquela situação que aconteceu ali com José? Mais de 20 anos longe da sua família. As guerras. Deus promoveu um reencontro. E Deus te chama. Eu quero dar a minha mão para você. Eu me coloco como intercessor da sua vida. Chega. Não precisa ter medo. Jesus está aqui. A vida é como uma luta de MMA. Sabe? São golpes administrados. O trauma é uma experiência. É uma experiência de alto impacto que nos derruba. Entende isso? A defesa das nossas verdades é que a gente foge delas, a gente corre delas. Quer ver? Vamos lá. Dia das Mães. Fulana, você vai fazer alguma coisa? Não, vou ficar dentro de casa, vou dormir o dia todo. Você não vai na casa de sua mãe, você não vai dar um abraço? Não, não quero não, deixa quieto. O que é isso? É um trauma. Final do ano, Natal. Geralmente no Natal a gente faz aquela confraternização em família, né? E aí aquela pessoa diz assim, não quero participar não. Povo tudo falso, se reúne para sentar na mesa para comer só naquele dia, depois só metendo pau nos outros. Não é assim que acontece? Isso é um trauma. É um trauma.
Outra coisa que eu quero pontuar, que eu quero falar para você, quando fala de fuga, a fuga também nos leva para a negação, é uma forma de defesa. A gente nega o que está acontecendo. Não, não é nada não, eu só não quero conversa com aquela pessoa. Entende? A gente precisa amadurecer, lidar com as perdas. As pessoas, elas não sabem lidar com as perdas. Você sabia disso? Ela não sabe lidar com as perdas. Aleluia. O ser humano, ele pode reprimir uma verdade. A gente esconde ela, engole ela. Aliás, pega uma dor e enterra. Por isso fica doente. A verdade é que a pessoa, no fundo, está fugindo. Nós estamos evitando entrar em contato com essas verdades. Pastor, mas eu consigo tocar a minha vida do jeito que eu estou. Você sabe que você não consegue. Você sabe. Se você vem à igreja, você não quer se relacionar com as pessoas. Se eventualmente você se relaciona, por mais simples que seja aquilo que é dito, você se machuca, você se fere. Muitas das vezes aquilo que pode ser pregado no altar, né, quando a gente prega, a gente está falando de uma forma genérica, você acaba levando aquilo para o seu pessoal. Tudo isso é porque você não consegue diluir. Entende? O ser humano é capaz de enxergar um comportamento para esconder uma dor. Exagera numa atitude para esconder outra atitude. Tudo que é muito exagerado, desconfie, pois ela pode estar escondendo um leão dentro dela. Interessante que quando eu vejo alguém extremamente legalista, isso me deixa preocupado. Pastor, o que é legalismo? É o excesso de leis. Você já viu? Vou dar um exemplo para vocês. Isso aconteceu no nosso meio, no meio evangélico. De repente surge uma denominação aonde o doutrinamento é: as mulheres têm que estar vestidas do braço até o pé, literalmente como igual um turbante. Os homens com uma linha, não, tem que ter uma roupa social, calça social, gravata, aquela coisa toda. E aí de repente a gente fica tendo a ciência que o líder estava abusando das mulheres. Ou seja, legalismo é o excesso de leis, doutrinas humanas. Tanto que quando alguém chega, né, para os meus pastores, para o meu corpo de obreiros, fala assim: pastor, eu recebi um convite para pregar em uma determinada igreja. E aí, o meu papel não é de impedir, mas uma pergunta é feita: qual o doutrinamento que é dado nessa igreja? Por quê? Porque eu tenho que proteger, como pastor, como pai espiritual. Porque se eventualmente nós somos uma igreja batista, ou seja, nós temos um entendimento que outras denominações, e eu respeito, não têm.
se eu exponho um pastor do meu ministério, obreiros do meu ministério, para pregar numa igreja que eu entendo que o doutrinamento é diferente, vai gerar um constrangimento. Então, gente, a gente precisa deixar o Espírito Santo curar o nosso coração. Eu quero orar por você agora. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus querido, Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar, ó Deus, essas pessoas, essa pessoa que agora está aí nos assistindo, nos ouvindo. Eu peço ao Senhor, doce Espírito, que o Senhor possa continuar a trabalhar, que o Senhor possa continuar a curar, continuar, Pai, a mudar a história dos teus filhos e fazê-los viver o melhor do Senhor aqui na terra. É assim que eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.